Episódio 44 de Samurai X Remake decepcionou muitos fãs. Será que o 45 conseguiu salvar o remake ou só piorou tudo? É isso que a gente vai ver agora. O início do episódio retoma a parte em que o Sui está prestes a atacar a Misao. Ele ataca e temos um pouco de suspense. O Anji surge de surpresa e evita que o Sui ataque a garota. No mangá, o desfecho dessa cena ela acontece muito mais à frente através de um flashback da Misao que ela está envergonhada por ter baixado a guarda e quase sido morta pelo Sui. Então ela conta o que aconteceu ali do Anji ter aparecido e o Sanosuke está ouvindo tudo. Outra pequena diferença é que o Anji parece usar o seu ataque de 2 camadas e destruir a lança do Sui, diferente aqui do remake. No clássico a cena aparece no episódio 45 e no 46 tem um flashback da Misao lembrando de tudo que aconteceu. 何の真似だアンジ。部隊のほとんどが敗走を始めている。これ以上の交戦は意味がない。どうでござるな。臼井という男が攻撃を仕掛けなかったのはおそらく戦えば自分も無傷では済まないとの判断でござろう。面白い。あんたの言ってたグゼってやつをこの拳で確かめてやるぜ。 Algo bem próximo do que a gente tem aqui no mangá. Além disso, o Anji também destrói a lança do Sui. E mais uma diferença é que a Misao fica abalada com a situação tanto na versão do mangá quanto na versão do clássico, mas aqui no remake ela dá uma de badass e sai ali fazendo acrobacias e se afastando dos dois. O diálogo deles é parecido em todas as versões, claro, com pequenas diferenças. Misao e os outros se mantêm em alerta. Vamos agora para uma cena totalmente filler. Apesar do poderoso soco do Sanosuke, na verdade Hoji não ficou nocauteado e sequer tem algum ferimento no rosto. Tal como um cachorro no cio, ele se gruda na perna do Sanosuke. Sanosuke levanta o Hoji do chão e dá mais um socão na cara dele e consegue se livrar. E é no mínimo estranho que Sanosuke precise de 2 socos para se livrar do Hoji, já que lá no episódio 4 ele derrotou um cara com apenas o peteleco. E agora vem o momento dos vilões atrapalhados, assim como a gente vê em filmes infantis. Sanosuke invade a casa de máquinas, avisa que vai explodir tudo e diz para os caras saírem dali. O Hoji aparece mais uma vez e é claro que ele não largou o que sobrou das flores. Ele manda os caras atacarem e eles levam uma pancada do Sanosuke e já são derrotados. Sanosuke ativa a bomba, aliás, nas outras versões era só jogar que ela explodia, e ao que tudo indica, o fanatismo do Hoji é tipo um soro de super soldado, pois ele se joga e consegue evitar que a bomba exploda no chão. E ele provoca um grande fluxo de sangramento em seu próprio antebraço para apagar a bomba. Ele consegue e com isso o Sanosuke admite que o Hoji tem garra. Ai, como eu sou felina! Miau! Agora sim chegamos no ápice do vilão de filme infantil. Isso porque os figurantes premiums aparecem armados. Ao invés de impedir o Sanosuke agora, eles esperam o Hoji dar a ordem. Os dois apontam a arma e dizem para o Sanosuke não se mover. Sano olha para uma válvula de controle industrial que está atrás do Hoji. E provavelmente ela é ligada a algum sistema essencial para o navio se mover, provavelmente o sistema de vapor. O Sano pede desculpas ao Katsu, pois ele não vai usar a bomba e terá que usar o seu ataque especial. Calmamente, o Sanosuke vai na direção da válvula. Hoji ordena que os caras atirem e eles ficam hesitando. Hoji fica descontente, Sanosuke pega ele pelo pescoço e tira da frente. O Sano destrói a válvula com um golpe de 2 camadas e começa a sair bastante água do local. E me deixou na dúvida se tem algum sistema hidráulico aí para mover o navio. O local começa a inundar e os caras simplesmente esquecem do Sanosuke, enquanto o Hoji fica totalmente transtornado. O Sano sai fora e a cena corta. A cena seguinte mostra que o chefe Arato está conseguindo segurar Kamatari e também o Renya. Porém, ele já está bastante ferido. Aliás, eu gostaria que tivessem mostrado um pouco mais dessa luta. Kamatari está prestes a fazer um novo ataque, mas outros policiais que estão bem fisicamente retornam e avisam que conseguiram salvar os feridos. Depois de agradecer, chefe Arato cai e é segurado por outro policial. O policial assume o comando e eles estão prestes a combater Kamatari e Renya. Mas a cena corta para um bêbado na rua. Ele vê um foco de incêndio se iniciando, aproveitando a distração e o ambos sai rolando pelo ar. Lembrando que tanto a cena anterior quanto essa também são fillers. Coisas parecidas acontecem no mangá, mas muito mais à frente. Então é bem provável que eles enfrentem o Iwambo outra vez. Para conter os incêndios, eles resolvem derrubar algumas casas. O episódio continua com mais figurantes premium. Como tínhamos imaginado, o cara que protegeu o menino acabou sendo ferido mesmo. E o cara que estava machucado já conseguiu fazer um monte de coisas e está arrastando o amigo por aí.
Coincidentemente, eles avistam o pronto-socorro da Megumi, e lá os figurantes tentam um atendimento médico. Algumas pessoas dizem que eles são bandidos, querem que eles sejam expulsos, mas o cara suplica atendimento para o amigo. A Megumi resolve atender o cara. E também o outro que trouxe ele ali. Acusam ela de ser cúmplice, mas ela dá um sermão em todos. Vemos que o garoto também levou o policial veterano para ser atendido e ele encontra o bandido ali e fica bravo. Já o bandido pergunta como está o policial. Então ficamos sabendo que o policial não morreu. O garoto demonstra preocupação com o homem que salvou ele e diz que não vai perdoar o bandido se acontecer algo. Ao que tudo indica, o cara está ficando arrependido. E claro, isso aí tudo foi um filler também. Agora temos uma cena extra interessante em que os policiais estão enfrentando o Kamatari e o Renya. E aqui me pareceu até que a qualidade do episódio está melhor. O Renya voa para um lugar mais alto para fugir do ataque dos policiais que estão atirando e ele vê diversos focos de incêndio em Kyoto. E temos mais essas cenas extras em que o Oniwa Banshu está impedindo que o incêndio se espalhe. Outra cena da Megumi cuidando do ferido e a garota Shoushou ajudando ela. E eis que aparece ali na emergência o primeiro cara com ferimento de queimadura. Enquanto isso, Kamatari continua enfrentando os policiais. E o Ambu chega e Kamatari precisa se esquivar para não ser atingido. E vemos que ele conseguiu derrotar muitos policiais. O Renya fala que o incêndio já começou e eles dizem que vão ir embora. Renya parece desconfiado sobre os planos do Shishio. Eles partem deixando Arato e o outro cara que começou a liderar vivos. Outro policial chega e passa um relatório dizendo que os civis também estão tentando conter o fogo. Os civis precisam de apoio, mas o esquadrão tá tão acabado que não vai conseguir ajudar. Mas parece que o chefe Arato tinha uma carta na manga. E de fato aparecem alguns homens para ajudar. É revelado pelo Arato que esses caras são bombeiros privados. E ele já tinha pedido ajuda para os caras caso o pior acontecesse. Isso até que foi um acréscimo interessante aqui para o contexto da história, porque existia o bombeiro já desde a época do período Edo. E é claro que foi mais um grande destaque para o chefe Arato que estava preparado. Voltamos para a cena do Sui com Andy. E eles percebem que o incêndio está sendo apagado. Então o Sui resolve ir embora. O Andy continua ali parado e a Misao convida a Kaoru e o Yahiko para verem o que está acontecendo na cidade. Antes de ir, a Kaoru faz uma reverência ao monge. Isso ficou diferente do mangá e do clássico. A Kaoru apenas conta que Andy e o Sui ficaram se encarando por quase meia hora sem dizer nada e depois foram embora. Voltando para o navio, vemos que o Sanosuke causou estrago, ali está vazando bastante água e também começou um incêndio na sala de máquinas. E o Roji parece cada vez mais louco. Ele tira o sobretudo e diz que só resta dar a vida dele para impedir isso. Mas ele é impedido pelos figurantes premiums. E me diz aí, o que o Roji ia tentar fazer? Você faz ideia? Deixa aí o seu palpite. A cena se encerra com o navio se movimentando como se ele estivesse afundando. E somente agora que mostra a luta do Kenshin com a Aoshi. E não dá para saber ao certo se isso está acontecendo ao mesmo tempo que está acontecendo as coisas lá com o Roji. Pois aparentemente nada aconteceu com ele nesse momento em que o navio se moveu para quem estava na casa de máquinas. E agora o momento polêmico do ataque do Kenshin. Quando a Aoshi parte para o ataque, a gente vê o Kenshin falando apenas estilo Hiten Mitsurugi. E o Kenshin também parte para o ataque. A cena corta rapidamente mostrando que a bomba do Sanosuke foi parar no fogo lá na casa de máquinas. E quando o ataque deles está prestes a colidir um com o outro, ocorre a explosão e eles conseguem parar no meio do caminho mesmo estando em alta velocidade. A explosão foi como uma espécie de distração que fez eles pararem por um breve momento, mas o Aoshi já segue atacando e o Kenshin se defendendo. E aqui ficou um tanto obscuro o que quiseram fazer. Será que tentaram fazer um retcon, já que não mostra o Kenshin fazendo Kuzuryu-sen? Ou simplesmente não quiseram repetir a cena completa do episódio anterior? Me diz aí nos comentários o que você acha. Foi retcon ou eles só abreviaram a cena? O Saito encontra uma brecha para tentar atacar o Shishio, mas a Yumi se mete na frente. Então Saito desiste de atacar. Toujiro pergunta se o Saito não teria conseguido se ele atravessasse a Yumi. Saito responde que ele não se move se não tem 100% de chance de acertar. Temos ainda mais cenas extras mostrando que o pessoal tentou conter o incêndio que ocorreu após a explosão, além também da inundação que eles não conseguiram conter. E um dos homens fala que eles precisam abandonar o navio. Toujiro pergunta se eles vão acertar as contas em razão da vila Shingetsu. Essa parte se aproxima do mangá e do clássico. Shishio diz que sim, mas
paz. Antes do Shishio completar a frase, o Aoshi e o Kenshin partem para cima um do outro outra vez. Rapidamente, o Shishio pega a katana do Soujiro e joga para impedir que o Kenshin e o Aoshi continuem a luta. E o pobre do Soujiro tem mais uma katana quebrada, parece que dão katanas de vidro pro garoto. E o tio parece bastante emocionalmente estável nesse momento, ele não tá frustrado ou mesmo com raiva. Ele se lamenta por estar atrapalhando e diz que o navio está para afundar, e tenta convencê-los de que não é uma boa situação acertar as contas nesse momento. Ele sugere uma retirada e diz que vai oferecer um lugar melhor para eles poderem lutar. Mas convenhamos que esse acréscimo gerou um problema, afinal de contas o Shishio quebrou a sua promessa interferindo na luta do Aoshi, o que não acontece nas outras versões. O Aoshi concorda porque ele vai poder usar todo o potencial dele em outra ocasião e diz estar na expectativa para ver aquela técnica que o Kenshin mostrou no final, o que é um indício de que não tivemos um retcon, mas sim uma interrupção em decorrência da explosão, o que não resolve completamente o problema gerado do episódio 44, já que o Kenshin iniciou o ataque e o Shishio poderia ter observado alguma coisa para decifrar o ataque do Kenshin. E essa é a razão pela qual o Kenshin jamais mostraria o ataque naquele momento, sendo que ele nem estava tão pressionado assim. O Rouge aparece mais uma vez, ao que tudo indica ele foi muito mais rápido do que o Sanosuke, que saiu bem antes dele da sala de máquinas. O Rouge é o único que parece lamentar a perda do Purgatório, afinal ele negociou tudo e intermediou as negociações para a compra desse navio. A parte que o Rouge reclama de ter perdido para o Sanosuke está presente nas outras versões, assim como ele se lamentando pela perda do Purgatório. Só agora que o Sanosuke chega porque ele pegou outro caminho. Ele não só vê o Shishio como desafia ele. Nas outras versões, o Sanosuke se frustra porque ele chega depois do Shishio já ter fugido. E o Rouge também não estava nesse momento naquele lugar ali, mas em outra parte do navio. Essa parte do Shishio falando sobre os responsáveis dele ter sido derrotado naquele momento e perder o Purgatório também tem nas outras versões. E é perceptível que o tom muda, afinal de contas o Shishio parece bastante aborrecido e ele mesmo reconhece que ele subestimou seus adversários. Finalmente ele parece frustrado e com raiva. Como inserir algumas coisas ali que não existiam antes, ficou um tanto estranha essa mudança repentina do humor dele assim tão tardio após tudo já ter acontecido. Levando em consideração que ele parecia bem emocionalmente estável no começo quando ele se dirige ao Kenshin e ao Aoshi. Aparecem os caras para buscar o Shishio em um bote e o Saito esboça tentar impedir a fuga do Shishio, mas o Kenshin o impede. Em seguida, o diálogo do Shishio também muda um pouco em relação às outras versões, mas nada muito significativo. No mangá e no clássico, o Shishio é mais específico sobre o local onde ocorrerá a batalha, que é no covil dele, e menciona também que o Jupon e Katana estarão lá com ele. E o Saito, de maneira sarcástica, observa que são 10 contra 3, então ele propõe que eles resolvam isso naquele momento, onde eles podem fazer um combate 2 contra 2, pois segundo o Saito ainda tinha algum tempo antes do navio afundar. Porém, o Kenshin impede o Saito de continuar e aceita o desafio. E foi assim que ficou essa cena final do Shishio na versão do mangá. O clássico, além de ser mais fiel ao mangá, ele também conta com a sua trilha sonora que se destaca em relação ao remake. Hiezan 6つらねの鳥居の祠でござるな。一切承知した。師匠様、脱出の用意が。さあ、早く。抜刀斎、あんたは俺にとって国取りのついでの余興に過ぎん。だがそれは今この時からこちらも命を懸けるに値する余興になった。この先俺に隙はない。 E aqui mais um acréscimo. Antes de ir embora, Soujiro pergunta se o Sanosuke aprendeu o ataque de 2 camadas com o Andi. Então, Sanosuke questiona e fica sabendo que o Andi é também um Jupon Katana. Ele tenta seguir o Soujiro, mas acontece outra explosão. Depois já nos mostram que os 3 conseguiram escapar, apenas o Sanosuke está inconsciente. Aqui o Kenshin revela que ele impediu o Saito para evitar que os caras que eram leais ao Shishio morressem. Aliás, falando nisso, se eles eram tão leais assim, por que eles não atiraram no Sanosuke, afinal? O Saito reclama que o Kenshin é bondoso demais. E agora o Sanosuke acorda perguntando pelo Shishio. E é um tanto estranho porque ele viu que o Shishio estava fugindo e ele estava indo atrás do Soujiro. O Kenshin mostra que o Shishio está fugindo e o Sanosuke começa a reclamar. Mais uma vez, o Saito tira uma onda com a cara do Sanosuke. Kenshin defende o Sanosuke falando sobre a importância que ele teve para afundar o Purgatório, afirmando que ele é muito mais confiável do que o Saito imagina. O Saito concorda, mas não sem reafirmar que o Sanosuke é um idiota. E essas incoerências que nós tivemos aqui foi porque a parte do Soujiro não existe nas outras versões.
Além disso, no mangá e no remake a conversa entre Saito e Kenshin não acontece em terra firme e o Sanosuke chega após ter nadado, ele sequer viu o Shishio. Todos esses diálogos acontecem no navio antes dele afundar e são parecidos com o que temos aqui no remake, porém o local é diferente e também a situação do Sanosuke é outra. A cena se encerra dessa forma aqui com Kenshin um tanto feliz, ao mesmo tempo constrangido com a reação do Sanosuke. Diferente do mangá é que o Kenshin se preocupa com o pessoal que está na cidade e cogita que algumas pessoas tenham morrido. A cena seguinte nos mostra o Sanosuke pensativo sobre onde estar do lado do Shishio. Sanosuke começa a roncar e o Saito tenta acertar ele com a espada, e o episódio se encerra com essa imagem do sol. E essa parte final também foi um filler. O episódio 45 de Samurai X Remake ele parece até bom se compararmos com o episódio 44. Alguns extras até que ficaram interessantes, como o caso de Kamatari e Renya, e mais uma vez sustentaram bem o filler do chefe Arato. Mas também é um episódio recheado de fillers e também com várias incongruências, ou coisas mal explicadas, como Roji sempre estar à frente do Sanosuke, ou mesmo os capangas que estão ali supostamente são os homens mais leais do Shishio e eles sequer tentaram atirar no Sanosuke. Tentaram amenizar o grande erro que nós tivemos do Kenshin mostrando seu ataque lá no episódio 44. Mas eu quero saber de você o que você achou do episódio 45, eles conseguiram se redimir em relação ao episódio 44? Será que aquela máxima do menos é mais se aplica à situação do remake? Adicionaram tantas coisas que acabaram se perdendo ou você acha que eles ainda conseguem se encontrar? Me diz também qual versão você prefere, o clássico ou o remake nessa parte. Valeu e até a próxima!